Lucas 15, verso 11, queridos. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país. E ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia, e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, pensou ele, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada, quando o pai o avistou. O coração do pai disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, não quis, porque mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora, esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho, você não entende? Você está comigo o tempo todo, e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz. Quebra todos os grilhões agora, Senhor, em nome de Jesus. Todas as barreiras. E que eu e os meus irmãos possamos ouvir a Tua voz e sairmos daqui diferentes, porque nos encontramos contigo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu creio que, pela necessidade de guardarmos os valores e a nossa identidade, é que há alguns dias Deus vem colocando no nosso coração alguns temas. Há alguns domingos atrás nós meditamos com a igreja sobre ser igreja, ser o corpo de Cristo. E hoje nós falaremos sobre ser família, ser filhos do mesmo Pai. Ser filhos do mesmo Pai. Quando nós cumprimos as ordenanças do Senhor e nós
celebramos a ceia, que daqui a pouco nós vamos estar aqui, em volta desta mesa, comendo do pão e tomando do vinho, a palavra nos diz que nesse momento é recordado tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Ele foi moído por nós, Ele verteu o seu sangue por nós e hoje nós podemos viver, amém? E nós devemos relembrar esses feitos. Mas algo também me vem ao coração nesse momento, porque a mesa para mim simboliza isso, comunhão, simboliza família. A mesa do banquete para mim simboliza isso. O momento da família em comunhão com o Pai, em comunhão uns com os outros. Uma dessas parábolas aqui, Jesus no capítulo 15, ele conta algumas parábolas, e esta parábola então que nós acabamos de ler está falando sobre uma família que vem passando por dificuldades, vem passando por lutas, uma família que vem enfrentando conflitos, mas é uma família que tem um pai, amém? Você pode erguer sua mão comigo e agradecer a Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o meu pai. Amém, queridos? É uma família que tem um pai. E um pai que não cessa de amar os seus filhos. O pai que não deixa de amar os seus filhos. E que deseja e faz o possível para que esta família, os filhos que ele tanto ama, continuem unidos. Que eles estejam sempre na mesa com o pai. Tanto o filho mais novo como o filho mais velho fizeram coisas que desagradaram o coração do pai. Mesmo assim, o pai não deixou de amá-los. Amém? Em nenhum momento o pai deixou de amá-los. O filho mais novo, ele demonstrou insatisfação, não estava feliz, estava insatisfeito. E o texto diz no verso 12 que o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha herança agora mesmo. Me dá a minha parte na minha herança. Eu estou insatisfeito e vou para longe. O filho mais novo, nessa atitude, ele agiu com rebeldia, porque não é dado a ele decidir sobre essas coisas. Ele deveria honrar e respeitar o seu pai. E esse posicionamento, então, partiria do pai. Ele agiu com rebeldia. Insatisfeito, agiu com rebeldia. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha herança agora mesmo. O pai, então, dividiu e repartiu aos dois. O texto diz que ele foi para uma terra distante. Talvez a terra distante é todo lugar que você pensa que pode encontrar felicidade longe do pai. O filho mais novo, ele experimentou a dissolução, o afastamento, a separação. O pai não estava feliz, mas concedeu a ele. Não proibiu, não prendeu, não amarrou, não mandou trancar. O pai sabia que o melhor para o filho era ficar junto do pai. O filho experimentou então esse afastamento. E o texto nos diz que o filho mais novo viveu em completa degradação. As coisas foram de mal a pior. Estava já sem dinheiro, verso 15 e 16, quando uma seca devastou aquele país. E ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Era tanta fome que ele teve vontade de comer a comida dos porcos, mas aquilo era o serviço dele. Ele tinha que dar essa comida para os porcos. Nem isso lhe era permitido. Então ele experimentou se aventurar e procurar a alegria longe do pai. E o texto diz que isto gerou na sua vida, então, um momento de degradação.
Já o filho mais velho, quais foram as suas atitudes? Que o texto diz, o filho mais velho, o texto nos ensina que ele confiava em sua justiça própria. Verso 30. Agora, esse seu filho que desperdiçou, ele dizendo ao pai, agora esse seu filho que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas? Ele estava indignado com a maneira que o pai estava tratando o irmão mais novo. Ele, na sua mente, ele teria uma outra tipo de postura com relação ao irmão mais novo. Uma outra conduta. Ele, o filho mais velho, confiava em sua justiça própria. O filho mais velho tinha uma mentalidade de escravo. O texto nos mostra isso. Porque no verso 28 ele diz assim, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? A mente dele, ele se via como um escravo e não como filho. Ele estava preocupado em fazer, e achando que assim é que ele agradaria ao pai. É assim que ele conseguiria o favor do pai, o tanto fazer. Mentalidade de escravo, não de filho. O filho mais velho carregava um coração cheio de amargura. Verso 30, novamente, agora esse seu filho que desperdiçou todo o seu dinheiro com as meretrizes, aparece aqui o Senhor lhe dá uma festa dessas? Então veio à tona, nesse momento, nessa situação que essa família estava passando, veio à tona aquilo que estava no coração desse filho mais velho. E eu percebo que os dois filhos nesse lar, nenhum deles está preocupado com o coração do pai. Mas os dois deles estão preocupados, estão interessados apenas nas suas próprias conquistas, seus próprios prazeres. Por isso, eles já tinham perdido a sua identidade. Por isso, um estava insatisfeito, por isso o outro vivia indagando. A grande mensagem desta parábola para mim, e eu já disse isso aos jovens alguma vez, porque se você for ler a sua Bíblia aí, o título que aparece é a parábola do filho pródigo. Mas, para mim, a grande mensagem é que o pai não deixou de amar os filhos em nenhum momento. Diante da atitude dos dois filhos, o pai não deixou de amar os filhos. A vontade, e o que a gente vê nos dias de hoje, muitas vezes, é que o pai fala, então some daqui. Quem agora não te quer mais aqui sou eu. Quem não te aceita mais aqui sou eu. Mas esse pai não. Esse pai estava sempre pronto a amar e perdoar. Como nós precisamos conhecer mais o coração do nosso pai. Amém, igreja? Nós precisamos conhecer mais o coração do nosso pai. Quem sabe isso nos ajudaria muito a lidar uns com os outros. O filho mais velho teve uma dificuldade muito grande em aceitar o irmão. Nós precisamos conhecer mais o coração do pai. Deus é pai. Quantos creem nisso? Ele quer se relacionar com você dessa forma. A Bíblia diz, Gálatas 4:7, assim, você já não é mais escravo, mas filho. Está dizendo a igreja. E por ser filho livre, Deus também o tornou herdeiro. Igreja, você é filho. Amém? Povo de Deus. Filho de Deus. Hoje Deus está nos chamando para experimentarmos novamente como filhos daquilo que está no coração do Pai. Ainda que os anos, as dificuldades, as lutas, a insatisfação, o desgosto tenham nos feito perder a nossa identidade, Deus está nos chamando
para experimentarmos novamente daquilo que está no coração do Pai. Amém? E o meu coração se enche de alegria com isso. O Pai continua olhando para os seus filhos. Ele é bondoso. Ele é um Deus de amor. Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Ele nunca abandona os seus. Para experimentar o coração daquilo que está no coração do Pai, eu e você precisamos assumir a nossa verdadeira identidade de filhos de Deus. Aquilo que está no coração do Pai está destinado aos filhos. Os filhos são herdeiros. Os filhos vão experimentar daquilo que está no coração do Pai. A maioria, Lucas 15, de 1 a 12, diz algo que às vezes passa despercebido aos nossos olhos. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, pequei. Sabe o que esse texto está dizendo até ali? Está dizendo que esse pai possui filhos. Dá para entender? Deus tem filhos. E a grande pergunta é: onde você se encaixa nisso? Este pai de amor que falamos há pouco, que tem um coração transbordando de amor para com seus filhos, ele possui filhos. Ele não possui religiosos que frequentam catedrais, templos, decoram a Bíblia, se posicionam para servir, trabalhar, achando que isso vai conquistar a Deus. Ele não tem servos nesse sentido, ele tem filhos. E esses filhos têm os seus nomes escritos no livro dos herdeiros. Porque lá no céu só vão entrar aqueles que o nome estiver nesse livro. No livro dos herdeiros. No livro da vida. Como é que eu e você temos nos postado? Como aqueles que buscam o favor de Deus, como se Deus fosse um empregado nosso, como aqueles que querem agradar a Deus com o seu serviço, com as coisas aparentes, mas por dentro, como dizia minha avó, por fora bela viola, por dentro esse pai tem filhos. Ele não tem espectadores, admiradores apenas porque ele é bacana, Jesus é diferente. Ele tem filhos. Os amigos não têm direito a essa herança. Dá para entender? Qual é a sua identidade, querido? Qual é a sua identidade? Já já nós vamos falar de como que Deus nos tornou possível essa. Mas a minha preocupação como pastor é: a gente entra numa rotina, numa mesmice em frequentar os templos e exigir pregações e louvores que nos agradam, mas às vezes a última postura que a gente tem é de entrar aqui por essas portas com uma atitude de filho. E quando entramos, às vezes, com a atitude de filho, entramos com as atitudes de filhos que já perderam a sua visão, porque não ligam mais para aquilo que está no coração do pai, mas ficam medindo a atitude do irmão. A maioria dos problemas emocionais que vivemos vem da orfandade. Ela traz a sensação de não pertencimento. Eu não tenho identidade de filho. Traz a sensação de afastamento, isolamento. Eu estou só todos o que tiver para disputar. Tá por mim. Então eu disputo com todos o que tiver para disputar. E ela muda a maneira como vemos a nós mesmos. E isso faz com que a nossa identidade seja distorcida. Eu queria que você entendesse que em Deus você não é um rejeitado, amém? Em nome de Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam
o Espírito que os adota como filhos, aleluia, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, para experimentar aquilo que está no coração do Pai, a nossa identidade de filhos de Deus precisa ser resgatada. Caminhamos como filhos de Deus. Em casa, antes de vir para cá, nossas atitudes foram de filhos de Deus. Ao nos vestir para vir para o culto agora, as roupas que escolhemos, a postura que nós temos é de quem é filho de Deus. Se preocupa com aquilo que está no coração do Pai e quer alegrar o Pai. Ao lidarmos com as pessoas lá fora, a atitude que temos tido demonstra que somos filhos de Deus. Para experimentar o coração do Pai, resgate então essa identidade. Ouça a voz do Espírito, do Deus que diz que nunca te abandonou, que te ama, que deu o seu Filho para pagar um preço para que você não fosse apenas um conhecido, mas fizesse parte da família. Para experimentar o coração do Pai, admita os seus erros. O texto nos diz que o filho mais novo, em Lucas 15, verso 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Assuma, querido. Admita os erros. Assuma as suas fragilidades. Dependa de Deus. Filho, o filho depende de Deus, depende do Pai. Amém? Nós precisamos entender que não somos autossuficientes. Nós dependemos do Pai. Como o filho mais novo que falou: não, eu quero experimentar, me aventurar, ser rebelde. O Senhor não cabe mais na minha vida, Pai, então me dá a minha herança que eu vou embora. Admita os erros, dependa de Deus, momento após momento, para que nós possamos superar essas fragilidades. O Salmo 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34:18, o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado, que reconhecem os seus erros, que pedem perdão. Jesus Cristo e João Batista sempre pregavam: arrependei-vos. Arrependei-vos por quê? Porque nós precisamos de Deus. Então reconheça os seus erros, que você precisa do auxílio dEle, do socorro dEle, do Salvador que veio. Amém? Quantos precisam do Salvador aqui? Arrependa-se. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus sempre estará de braços abertos para receber o seu povo, os seus filhos. Deus sempre estará de braços abertos. O problema é que muitas vezes a gente tem uma postura seguinte: vou encobrir o que eu fiz, não vou abrir o coração com o Pai e reconhecer meus erros. Como se tudo isso, daqui a pouco Deus, vou deletar tudo isso e apagar sem Ele. Nós temos essa postura às vezes diante das pessoas. E a gente transferiu isso para o nosso relacionamento com o Pai também. Eu não preciso falar nada, eu não preciso reconhecer nada,
Eu não preciso me arrepender de nada, porque afinal de contas, Deus, eu vou ludibriando Ele. Arrependei-vos. Deus sempre está de braços abertos. Quando erramos, quem aqui crê que Deus perdoa? Glória a Deus. O Pai está de braços abertos. Mas Ele é o Pai. E se somos igreja e povo de Deus, somos os filhos. Esses dias eu vi uma ilustração bem bonita, onde uma criança estava com o celular na mão e o controle remoto da casa e os pais ajoelhados obedecendo. Sim, Senhor, quem mandava na casa era a criança. E é muitas vezes isso que a gente quer fazer com Deus. Me dá esse favor, cuida de mim, ainda que eu não ande nos teus caminhos. E a gente entra pelas portas e sai da porta, sem recordarmos quem é o pai e quem são os filhos. Ele espera uma única atitude, arrependimento sincero. Amém? Deus conhece o meu e o teu coração. Ele está sempre de braços abertos. Para experimentar o coração do Pai, a gente precisa então rejeitar toda a orfandade. O texto me ensina que quando o filho cai em si, ele volta para casa. E a estratégia dele era dizer para o pai: eu abro mão da minha filiação, só me aceita como um dos seus empregados. E o que o pai faz? O pai, como quem interrompesse ele, fala: chega, não fala mais abobrinha não. Você é meu filho. Não vem querer me contornar. Ô pai, para eu ter de volta uma comida aí e não ficar com vontade de comer a comida dos porcos, me trata como um escravo. O pai interrompe e fala: não, vamos fazer festa, chama os empregados, você é meu filho. E como filho ele o trata. O escravo não tinha uma sandália, ele manda trazer a sandália, ele manda trazer a roupa nova, ele pega o anel da família. E eu gostei dessa versão porque ela diz algumas coisas um pouquinho mais claras. Pega o anel da família, você é filho, você não é escravo. É preciso rejeitar toda postura e toda orfandade. Como eu e você temos nos posicionado como cristãos nesse mundo? Como órfãos que ficam chorando, eu quero o meu direito? Ou como filhos que falam: não, pai, eu descanso em ti, porque o Senhor é meu pai, o Senhor segura na minha mão e o Senhor vai comigo. Como é que a igreja tem se posicionado, queridos? Isso para mim é a base do evangelho. Nós temos um pai. Jesus Cristo nos salvou e hoje nós somos filhos de Deus, Ele é nosso pai. Deus é nosso pai, amém? E sem essas verdades não adianta eu ficar com estratégias, sendo que a minha identidade está alterada. Para experimentar do coração do Pai, desfrute da alegria do seu lar. Lucas 15, 23, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Amém? Celebração por sermos filhos de Deus. Você é herdeiro. Amém? A igreja está escutando, amém? Deus não nos quer como um frequentador, como alguém que acha Jesus bacana, bonitinho. O preço foi pago para que você fizesse parte da família. Você tivesse uma identidade, filho de Deus. E os filhos têm direito à herança. Agora essa parte até arrepiou, né? Essa parte eu quero. Opa! Herança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse o seguinte, queridos: se somos filhos,
então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A sua herança por direito inclui, ao meu ver, 2 aspectos. A herança da vida de Jesus e a herança das promessas de Deus. Esse jovem, quando ele dependeu da herança daquele pai, e ele pegou esse dinheiro na mão, logo ele acabou com tudo aquilo. Não durou muito tempo. Tudo se desfez rapidamente. E aí aquele jovem que aparentemente tinha condições, aquela família rica, agora estava vivendo na miséria. Infelizmente hoje tem muitos vivendo um cristianismo, né? Pobre. Só de coisas aparentes. Mas não tem valores e identidade. E na hora que a coisa aperta, quem sabe quem é, fica firme e se posiciona. Quem não sabe, vai debandar para qualquer canto. Nós precisamos de uma identidade. Você é filho de Deus? Amém? Se não é, daqui a pouquinho a gente vai orar. Fica tranquilo. Nós somos herdeiros. João 10,10 diz que Deus tem uma vida abundante. Quantos herdeiros tomam posse dessa verdade? Vida abundante. João 7,38 diz que Deus tem rios de água viva. Quantos tomam posse? Amém? Deus tem as riquezas insondáveis do Evangelho. Quantos tomam posse? Deus tem a suprema grandeza do seu poder. Deus tem a paz que excede todo entendimento. Deus tem a alegria indizível e cheia de glória. Deus tem a vida de delícias para a sua alma. A salvação é presente de Deus. Os herdeiros são saciados, mas não se iluda com uma herança comparada a esse nada que o mundo tem para oferecer. Porque a herança do reino dos céus é muito maior, incomparável, incorruptível é a coroa. Amém? Agora isso que o mundo tem para oferecer, vai ficar aí, vai enferrujar, a traça vai corroer. E tantos correm, se dobram e atrás de conquistar aqui, mas nada disso nós vamos levar. Nós somos herdeiros. Para o filho mais novo, o pai, cheio de amor, disse. O coração daquele pai disparou. Ele correu para abraçar e beijar o filho que começou o seu discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou, rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também um anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar. Para o filho mais novo, vamos nos divertir. Meu filho está aqui vivo. Não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Para o filho mais velho, o pai disse. O pai respondeu, filho, você não entende? Você está comigo o tempo todo. E tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas agora foi encontrado. O pai de amor. Não importa o tamanho do pecado, de o quanto desagradamos o coração desse pai de amor. Eu creio que hoje o pai está dizendo a cada um de nós, como seu povo, como seus herdeiros, você é meu filho e não escravo. Amém?